Jovem pigmeu, que está nos assistindo agora. Preciso tomar Acabou de ouvir oxigenol pra você crescer. pensando, preciso refletir sobre a minha vida. Tá que nem o Ian, assim, ó. Fingiu o testa aqui, pensando... Que tipo de pergunta ele precisa se fazer com o passar do tempo para conseguir iniciar um pensamento frutuoso a respeito da própria vida? Quem Tipo sou assim, eu? que perguntas ele tem que responder... É importantíssimo. Ou então que ele tem que responder constantemente, porque talvez mudam a resposta ao longo do tempo, para que ele possa fazer uma boa reflexão da vida. Tipo assim, pessoal, talvez eu passei a minha vida inteira, eu não pensei em um minuto sobre a minha vida. Eu não sei que eu tenho... Aí causa um desespero na cabeça da jovenzaiada. Caraca, e agora? Eu tô perdendo meu tempo. Então, vou dar um spoiler, que eu fui chamado pra fazer uma palestra esse final de semana e tava pensando sobre esse assunto, né? E vou colocar aqui, qual que é o seu ideal de vida? Dê um exemplo. Meu ideal de vida. Cara, eu quero saber das coisas. Eu quero morrer estudando, se Deus permitir. Se eu tiver em casa, com um livro na mão e eu quiser me levar nessa hora, vai ser ótimo. Né? Ainda mais porque se eu vou estar em casa, vai ter minha família lá comigo. Então eu ainda posso até dar um gritinho assim, ai, tô morrendo. Aí aparece o pessoal assim, né? Não reza um Pai Nosso aí pra mim, porque eu tô indo embora. Eu tô lá com meus vinhos velho, né? Bengala, né? O cachimbo até caiu da boca, assim. Espatifou no chão, lá sujou tudo. Né? O ideal da vida do Tobias é morrer fumando. É. Estudando. Tá vendo? E com minha família lá. Entendeu? Eu quero isso. E pra saber as coisas que eu quero saber. Então, naturalmente, para eu entender o meu estilo de vida ideal, eu tenho que pensar no momento da morte. É óbvio. O velho tava mais que certo quando ele começa o coffee. Primeiro exercício que ele pede, olha, imagina que você morreu e vão falar de você. Cara, isso tem que ficou, né? Isso tem um peso dessa filosofia espanhola muito grande. Porque o que vão falar de você? É a sua história. Sua história é o quê? É a sua vida. E como que eu vou te conhecer? Eu só conheço o Guilherme. Se o Guilherme parar, se ele falar só, eu sou o Guilherme, designer e podcaster. Tá. É uma pessoa com quem eu tenho uma mera relação social. Né? Aí se a gente senta, como a gente já fez várias vezes, conversando várias vezes e tal, e vamos contando uma história do outro, eu viro e falo, eu estou conhecendo o Guilherme. Por quê? Porque eu já sei o que você fez, sei pelo que você passou. E isso me demonstra quem você é. Quando você fala, sou Guilherme, designer e podcaster, eu estou sabendo a sua profissão. Eu sei o que você é. Há uma diferença. Peraí, então significa que fora as minhas circunstâncias, é muito difícil de eu falar quem eu sou. Sim. Porque toda vez que você me perguntar quem é você, eu sou o Guilherme. Uhum. Mas Guilherme é meu nome, não é eu. Então, É parte de você, mas não é você. Quem é você? Eu sou designer. Não, mas design é minha profissão, não sou Uhum. eu. Você percebeu que toda vez que a gente fala sobre o eu tenho que me referir a alguma coisa externa a mim, que Sim. ou uma circunstância minha. Por isso que assim, é uma redução, é claro, né? Se for pensar de outras perspectivas filosóficas, é uma resposta talvez simples, mas ela é extremamente profunda. Pensa aqui, o Ortega ele vai dizer assim, que a substância da vida humana é a história, né? Ou seja, a narrativa. A vida humana é um romance que está sendo criado. Por quê? Porque com isso você pode conhecer alguém. Se você lê um romance, tá? Eu digo isso especificamente do romance ou de uma novela, que são maiores. Né? Num conto, você tem ali um recorte muito específico de um episódio, tá? Da vida humana. Agora, no romance, você normalmente tem uma vida humana fechada. Mas olha só que doido. Agora você me fez... Quando eu leio uma literatura, por exemplo, o Frodo, certo? O Frodo não existe. Não. Ele não tem o eu que eu, Guilherme, tem. Certo? Porque eu, Guilherme, enquanto ser, eu sou. O Frodo não é. Ele é. Mas como existe uma narrativa, eu consigo me envolver com ele ao ponto de Sim. criar uma relação. Ele é um ente de razão que você deu uma vida pra ele. O Unamuno ele tem essa perspectiva de criação dessa forma. Doido, velho. O Unamuno ele tem uma visão de criação exatamente assim. Porque ele fala que todo personagem que é criado, o autor literalmente dá a vida pra ele de uma forma similar como Deus dá a vida ao homem. Ou seja, ele faz ele existir a partir do nada. A partir da narrativa. Não, Mas é a história que faz ele ser. Sim, a partir do nada, entre aspas. Porque ele até começa no o livro... Um trecho do livro Como Escrever um Romance, fala que ele diz assim, aqui estou eu em frente a uma folha em branco. Terrível. Terrível por quê? Porque ela tá vazia e ele precisa preenchê-la. E tem um outro autor que eu me esqueci quem falou assim, olha, faça valer essa folha que você está preenchendo. Não a desperdice.
Porque às vezes é melhor deixar uma folha em branco do que preenchê-la com tolices. Eu sei quem é, mas não merece ser citado, não. Cita! Não é famoso, não. Ah, vocês gostam de gente curiosa, né? Não, É porque ninguém conhece. Ah, tá bom. aí o que acontece? Esse personagem, né? Ele é uma criação. E ele vai ganhar a vida não só porque você deu um nome, mas porque você vai descrever as suas condições de vida. Um autor que escreve sobre o Unamuno, não vou me lembrar agora quem ele diz que tem uma característica muito interessante dos personagens do Unamuno e que você encontra em outros personagens, bons personagens de literatura, que é o seguinte: ele não é um conceito de homem formulado teoricamente que vai ter ali X e Y. Não. O personagem é um personagem que você vai entendê-lo e vai olhar pra ele como se ele fosse uma pessoa que você encontraria do outro lado da rua. E o que é isso? É uma pessoa que você consegue ver certa profundidade nele. Não é um personagem raso que não tem uma expressão de vida. Pelo contrário, ele parece estar vivo. Essa é a grande sacada da boa literatura. Sabe quem faz isso muito bem? Os russos. Claro. Tolstói e Dostoiévski. Dostoiévsky. Eu só queria dizer que E o o Unamuno Chekhov. tem influência dos russos. Caraca. Ele tem? O Unamuno tem? Eu já li 2 trabalhos que falam Unamuno e literatura russa. Cara, então na Cara, verdade... sabe por que eu falo Tolstói? Desculpa. É porque aquele livro que tu até me presenteou, me deu de Ivan presente, Illich. A Morte do Ivan Illich. Velho, a descrição da vida do cara até o momento que ele chega e fica acamado e até o momento que ele vai morrer, eu parei de ler o livro pra ele não morrer. Não, e tem o Unamuno fala exatamente Pra não ver ele morrendo. disso. Porque o livro começa, eu sou Ivan Illich, tal, tô no meu funeral. Trem assim. Aí começa a história dele. Ah, então tu tá ligado que ele vai morrer. Eu tô ligado que ele vai morrer. Não, mas chama tá a na morte capa, dele. velho, que ele vai morrer. Aula 1. Vamos, não é mais Tito. o índice. É É a Tito. capa. Não é a A capa. Aí eu tô lendo o negócio, o Tobias ainda me avisou, velho. É bom. Você vai. Velho, eu sei que ele vai morrer, eu parei de ler. Eu acho que eu fiquei uns. Eu comentei com o Tobias, deve ter ficado uma semana sem terminar de ler o livro. Porque eu não queria ver a agonia da morte. Porque aquele trem me pegou tanto, assim. Que, tipo, ele vai falando, claro, eu não sofro igual o Ivan sofreu. O Unamuno Mas, tem essa tipo, observação. é a vida. Eu tô vivendo aquela vida ali. Eu posso chegar àquele momento ou aquele sentimento, talvez nem que seja. E, tipo, cara, não quero sofrer isso aqui, não. Quero morrer. Parei de ler. O Unamuno tem uma Falando observação do- Aí eu assim terminei no depois, e é Como Escrever um top pra Romance. caralho. Que ele vai falar assim, olha, você vai acompanhar aqui a história do meu personagem, né? Que ele colocou lá no... Pra ensinar a escrever um romance, ele mais ou menos que faz um romance, né? No livro. E ele vai descrevendo as coisas e chega um determinado momento e fala, olha, essa daqui é a minha história, no final eu vou morrer e você também morrerá comigo. Né? Não é uma ode a qualquer tipo de ação idiota, não. Porque ele fala, olha, o meu personagem, ele viverá em você, né? E ele também morrerá em você. No sentido que, todas as vezes que eu estou lendo uma história, eu estou dando ao personagem e ao autor uma parcela de imortalidade.